Paz do Senhor, irmãos. Vamos aqui mais uma vez para darmos mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar a aula de pneumologia, ou seja, o estudo sobre o espírito. E lendo já previamente o sumário, nós vamos falar sobre alguns assuntos, como a pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, a diferença entre pessoa e dom, o poder do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o batismo, dom, enchimento. Em relação aos dons espirituais, nós vamos fazer uma perspectiva geral, uma perspectiva particular. Vamos ver os dons motivadores e vamos ver alguns exemplos de atuação dos dons motivadores e assim por diante. Esse seminário, lembrando que esse seminário é um seminário básico, nós vamos falar bem basicamente sobre o assunto e na medida que o seminário for avançando, nós vamos nos aprofundando mais ainda nos dons. E já adentrando no assunto da pessoa do Espírito Santo, nós identificamos duas palavras, ou seja, a personalidade do Espírito Santo, santo e espírito, do grego ágios, digno de veneração, sem pecado, puro, reto, oposto a toda impureza. E o espírito, que é do grego, vem do pneuma, vento, sopro, óleo, vida, poder, o estado ou essência imaterial espiritual do próprio Deus. Tá? Então nós identificamos essas duas palavras, dando uma prévia descrição aí dessas palavras. E quem é o Espírito Santo, irmãos? Então nós vamos falar sobre algumas coisas sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é um com o Pai e o Filho. Nos textos abaixo nós podemos provar isto como Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, no capítulo 28, 19, em Judas capítulo 20, versículo 21, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, nós vemos que Pai, Filho e Espírito Santo sendo descritos aí na palavra de Deus. Também o Espírito Santo é uma personalidade com que nós podemos ter comunhão, tá? Da parte de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 1 é uma referência, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 também é outra referência. Tá? Então, a presente tarefa do Espírito Santo na Terra, tá? No mundo, ele faz o quê? Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Na igreja, ele é o consolador, do grego quer dizer paracletos. Então aquele que intercede, que está ao lado, ajudador, como em João capítulo 14, versículo 16 e 17, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Ele é o líder, diretor da igreja, aquele que dá as revelações, as orientações para os pastores, né? Nós vemos aí a referência em Atos capítulo 8, versículo 29 e 30, capítulo 13, versículo 2 ao 4, capítulo 16 também, versículo 6 e 7, e capítulo 20, versículo 28. Então, nós vemos essas características e funções do Espírito Santo na igreja e no mundo hoje. Então, o Espírito, essa palavra Espírito, ela aparece 44 vezes no Antigo Testamento, 170 vezes no Novo Testamento, né? Um dado aí bíblico. E esse Espírito Santo aparece 94 vezes no Novo Testamento e é mencionado no princípio e fim da Bíblia, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Quando Deus fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Apocalipse capítulo 22, 17. Tá? Um único Deus em três pessoas. Ou seja, como nós vamos explicar isso? Ou seja, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, tá? O que se assenta no trono, o El Shaddai, o Deus invisível, o Deus Filho, Jesus, o Cristo, a imagem do Deus invisível, o que era, o que é e o que há de vir, a plenitude de todas as coisas, o Verbo da vida, o Príncipe da paz, o Leão de Judá, o cabeça da igreja, tá? Deus em forma de homem para salvar o mundo. Nós temos essa segunda revelação aí de Deus. E Deus, Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito da verdade. Então, as três pessoas da Trindade, ou da Trindade,
fundem-se, elas são indivisíveis, inseparáveis, são uma unidade. Nós vemos aí isso descrito pela sua onipresença, né? Deus com seu poder, com sua manifestação em todos os lugares. Nós vemos essa descrição. Isso não quer dizer que há três deuses, assim como nós temos o id, o ego e o superego, né? Conforme a psicologia, assim é Deus, né? O id significando o Espírito Santo, né, que é a parte mais exterior, a parte que mais se relaciona com o homem, que sempre mais se relacionou com o homem. O ego, que está na parte central aí, ou seja, Cristo, representando Cristo, e o superego, que é o Deus invisível, que geralmente o superego a gente não tem acesso às informações que a gente tem no nosso superego. Porque a gente tem ao ego, a gente ainda tem uma lembrança remota ainda, né? Mas o superego é impossível da gente acessar ele, é muito raro. Então, mas são três coisas em um, tá vendo? E assim é Deus. Então, a diferença entre pessoa e dom, nós vamos começar falando agora. Então, a presença do artigo definido o ou a na língua grega, ela indica a pessoa ou doador. Se o artigo está ausente, indica o poder, ou seja, o dom ou as manifestações do Espírito Santo, tá? Então a gente consegue diferenciar pessoa e dom através dos artigos, né? Muitas pessoas dizem que não há um artigo definido na língua grega, mas assim, tá? O poder do Espírito Santo. Como sentir o poder do Espírito Santo? Tá? Pela fé. Gálatas 3, capítulo 1, versículo 6, nos dá essa referência. Efésios capítulo 3, versículo 14 também. Quando receber a Cristo como Salvador e Senhor, tá? Também uma das maneiras de sentirmos o poder do Espírito Santo, pela obediência, tá? Fazer tudo quanto Deus pedir, né? Nós vemos em Atos capítulo 2, versículo 38, que as pessoas elas obedeciam, tinham tudo em comum e por isso elas recebiam o poder do Espírito Santo. Eram cheios do Espírito Santo. Pelo querer, a pessoa tem que querer. Salmo 63, capítulo 1, capítulo 63, versículo 1, ele nos fala, né? Que é pelo querer que nós devemos servir a Deus. Pela pureza, nós devemos ter um coração puro. Salmos capítulo 139, versículo 23, Romanos capítulo 12 também nos fala sobre isso. O Espírito não atua no coração rebelde. Você tem um coração rebelde, perca a esperança de ter a atuação do Espírito Santo na tua vida, tá? Pela oração, é muito essencial isso, nós sempre estamos falando, Lucas capítulo 11, versículo 9 e 13, nós devemos ter constantes conversas com Deus, né? Ou seja, conversar com Deus é orar, irmãos. Então, pelo louvor, de gratidão, né? Uma parte da vida cristã é de louvor, irmãos. Apocalipse 7, 10 ao 12. Nós vemos que o louvor aqueles anjos davam louvor constantemente a Deus naquela situação ali no céu. Então, nós temos base bíblica para o batismo do Espírito Santo. João Batista disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, em Mateus capítulo 3, versículo 11. Jesus disse que batizaria, tá? Em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8. A promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. E a promessa é para todos os outros cristãos, como Atos 2, 38 ao 39. Então, os apóstolos eles ensinaram os cristãos também em relação ao batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Paulo ensinou em Atos capítulo 9, 17. A experiência de Cornélio e sua família em Atos 10, do 44 ao 47, também nos mostra. Vemos essa experiência sendo praticada em Atos 19 pelos Efésios, e isso tudo nos dá base bíblica para o batismo do Espírito Santo, tá? O dom, tá? Uma promessa e um mandamento, ou seja, o dom, nós devemos ter em mente que três coisas que o dom não é. O dom não é um prêmio, uma recompensa dada pelo esforço ou mérito de alguém, tá? Não é uma conquista que adquirimos por andar com o Senhor. Também o dom ele não está ligado ao que eu faço ou ao merecimento.
Ao contrário, o dom é de graça, é um presente. A virtude está em quem dá, tá? E quem dá é Jesus. Jesus é o doador, ele que dá o Espírito Santo a todos. E é o Espírito que nos leva a uma vida santa com Deus, e não a vida santa que nos leva ao Espírito. É o Espírito que transforma o nosso caráter, como nós temos aí o exemplificação em Atos capítulo 3, versículo 12, em Efésios capítulo 5, 18 ao 20, né? Onde ele nos manda enchei-vos do Espírito, tá? E partindo dessa prerrogativa, o nosso relacionamento uns para com os outros, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, também são orientações que nos é dada, tá? O nosso relacionamento com o Senhor, cantando, salmodiando o Senhor no nosso coração, são todas prerrogativas do Espírito Santo em nossa vida, tá? Também o dom do Espírito Santo, ele nos dá capacidade para testemunhar de Cristo. Se você, como diz o tema da nossa igreja, Atos 1:8, né? E ser-me-eis testemunhas. Então é a nossa capacitação para o quê? Para fazer discípulos, ser testemunhas de Cristo, né? Anunciar o Evangelho, falar com autoridade e poder, né? Nós vemos aí essa seita criada, os testemunhos de Jeová, eles fazem isso para afrontar essa palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8, que tem na própria Bíblia deles. Nós devemos ser testemunhas de Cristo, tá? Ser testemunhas da nova aliança, né? Como Cristo ele nos orientou, né? Quando a gente toma a Santa Ceia, nós estamos testemunhando a sua morte e ressurreição. É para isso que nós ceiamos, né? Não para testemunhar Jeová. Jeová nós testemunhávamos antigamente, antes da vinda de Cristo, antes de Cristo ter morrido no Calvário por nós, que os sacrifícios eram feitos pela lei. E hoje nós testemunhamos de Cristo. Então o Espírito Santo, no livro de Atos, irmãos, o livro de Atos relata essa obra poderosa do Espírito Santo, né? E os termos batismo, cheio e dom, eles são usados referenciando essa obra do Espírito Santo nas vidas dos seus servos. O batismo ele significa a posse do crente pelo Espírito, tá? O enchimento já significa o envolvimento do Espírito Santo na vida do crente em poder e graça, como em 1 Coríntios 3,16 nós vemos isso, né? E o dom é um presente, uma dádiva. Então o Espírito Santo ele é dado por Deus, não adquirido por obras ou esforço, como e não adquirido por obras ou esforço. E como saber se estamos cheios do Espírito Santo, irmãos? Aí a palavra de Deus nos diz assim: pergunta a ti próprio, estou cheio de gratidão? Gratidão pelo amor de Jesus revelado na minha vida? Então, eu estou cheio com vontade intensa de louvar e adorar a Deus, né? Eu sinto vontade de orar, ler a palavra de Deus, ou ter comunhão intensa com Ele. Eu deleito-me em aprender mais e crescer na fé juntamente com os outros. Eu deleito-me em ter comunhão com os meus irmãos e falar acerca das coisas eternas. Se nós estamos nos deleitando assim, irmãos, nós sabemos que nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora, se a gente não tem prazer em nada disso, fica difícil, né, a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque essa é uma das prerrogativas para a gente estarmos cheios, né, do Espírito Santo de Deus, né? A gente sabe, para a gente identificar que o Espírito Santo de Deus está cheio na pessoa, tá? Então o batismo com o Espírito Santo ele ocorreu no Pentecoste para toda a igreja, irmãos, uma só vez. O batismo no Espírito Santo ocorreu no ato da conversão da pessoa, uma só vez, tá? E o enchimento do Espírito Santo é uma experiência que pode ser repetida com frequência, várias vezes. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo a igreja recebeu desde lá de Atos, tá? Quando lá no Pentecostes, quando aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo, falando em línguas repartidas, línguas, diversidade de línguas, línguas de fogo, línguas dos anjos, houve uma diversidade ali, ou seja, um batismo, eles foram envolvidos pelo Espírito, né?
quando aquele vento veemente entrou pela aquelas portas, tá? O batismo no Espírito Santo ocorre na vida da pessoa uma só vez quando a pessoa se converte, tá? Isso não quer dizer também que seja esse batismo ele ocorra imediatamente, que a pessoa receba ali o dom de línguas ali imediatamente, né? Não devemos confundir isso, tá? E agora o enchimento depende muito da quantidade de vezes que a gente busca Deus, né? Porque várias vezes ele pode ocorrer. Então, em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista ele fala que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, irmão. E só João fala desta forma, tá? E ele se refere ao ato do que? Da inauguração de 2 dispensações, irmãos. Apesar de não ter entendido. Isso é o que nós imaginamos, que ele não entendia do que ele estava falando. Mas provavelmente ele entendia sim. A dispensação da graça, em que nós somos batizados com o Espírito Santo, que é essa batismo que nós estamos, essa dispensação que nós estamos vivendo, né? Dispensação da graça e a dispensação do juízo, irmãos. Ou seja, com batismo de fogo, tá? Ou seja, Isaías 61, versículo 2, ele nos dá uma noção disso, uma referência. E Malaquias também, capítulo 3, versículo 2 ao 3 também nós vemos isso. E também no capítulo 4 de Malaquias nós também podemos detectar, tá? Em Atos temos a base de como o Espírito Santo ele foi dado à igreja. Então, nós vemos aí Atos capítulo 2, né, um caso geral. Né, nós vamos ver que o Espírito Santo ele foi dado aos judeus e aos gentios, prosélitos, sem pedido ou imposição de mãos. E este dom é porção de todos os crentes. Né? Atos capítulo 2, versículo 41 ao 4. Então, nós vemos aí um caso geral, sendo dado aos gentios e aos prosélitos. Casos particulares, como em Atos 8, capítulo 8, versículo 16 e 19, né, tratando-se dos samaritanos, um povo mesclado. Também lá em 2 Reis, né, a gente vê que os samaritanos eram um povo mesclado, com o qual os judeus eles não tinham relações. Né? Nós vemos isso, Jesus falando com aquela samaritana e quebrando esse paradigma, né? Em João capítulo 4, versículo 9. Então, também nós vemos Filipe, tá? É um interveniente do conhecimento, né? Em Atos 19, versículo 6, nós vemos também os discípulos de João, eles criam que o Messias que batizaria com o Espírito Santo, em Marcos capítulo 1, versículo 8. E não sabiam que a promessa já havia sido cumprida. E hoje, irmãos, nós todos quantos recebem a Cristo, tá, integram-se nesse batismo que o Espírito Santo realizou no Pentecostes. Então, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, a gente vê aí que no momento que a gente nasce de novo, né, que a gente recebe a Cristo, a gente recebe esse dom. Temos essa referência aí, né, porque a promessa que vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, ou seja, transcendendo os tempos, né, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, né, ou seja, isso daí transcende tempos, transcende barreira. Atos 2:38, né. Então a gente consegue concluir, irmãos, que o batismo no Espírito Santo a gente faz parte dele a partir do momento que a gente nasce de novo, tá? Então nós vemos aí a palavra batismo, né? Algumas referências, temos algumas referências em relação ao batismo, né? Como sereis batizados, né? Em Atos 1:5, derramou isso que vedes e ouvis, ou seja, são todas referências que dá base bíblica para o batismo do Espírito Santo, né? Caiu o Espírito Santo sobre todos, né? Em Atos 10, 44 ao 47, né? Caiu sobre eles o Espírito, em Atos 11, 15 ao 17, e os discípulos transbordavam de alegria também, né? E do Espírito Santo, em Atos 13, 52, ou seja, nós vemos aí que as pessoas que aceitavam
a Cristo, elas estavam sendo batizadas no Espírito Santo. E também nós vemos a promessa do dom, né? O dom que é o batismo do Espírito Santo, que a gente não sabe quando é que a gente vai descobrir, né? E conforme a gente trabalha, conforme a gente desenvolve ele, né? E recebereis o dom do Espírito Santo, né? Em Atos 2, 38 e 39, que a gente acabou de ler. Oraram para que recebessem o Espírito Santo, em Atos 8, 15 a 17, né? Ele recebendo, né, a virtude do Espírito Santo através da imposição das mãos para que eles pudessem ir. Os discípulos eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo, em Atos 13, 52, a mesma referência de lá de trás, né? Concedendo-lhes o Espírito Santo, em Atos 15. Ou seja, a gente vê que o dom era sempre concedido às pessoas, não conforme elas queriam determinado dom, mas conforme elas se dedicavam, né? Faziam parte ali, criavam aquela expectativa de ajudar no corpo de Cristo. E no enchimento, como nós já vimos, que acontece várias vezes, nós vemos aí em Atos 2, 1 ou 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4, 8, nós vemos que Pedro ele foi cheio do Espírito Santo. Né? Nós vemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 4, 31. Né? Nós vemos aí homens cheios do Espírito Santo em Atos 6, 13. Estevão também estava cheio do Espírito Santo em Atos 7, 55. Tá? E nós vemos aí em Atos 9, 17, Paulo falando para que sejais cheios do Espírito Santo. Tá? E Paulo, ele cheio também do Espírito Santo, ele estava ensinando isso em Atos 13, tá? E os discípulos, eles transbordavam de alegria, tá? Do Espírito Santo. Ou seja, a gente vê que sempre havia o enchimento do Espírito Santo, várias vezes na vida das pessoas, né? Então, irmãos, até aqui a gente vai, a nossa primeira aula. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula. Tchau.